por colocar um time mais leve foi justamente ter mais jogadores que conseguem controlar a bola pela técnica, né, e reter essa bola e que a gente não devolvesse tanto para o adversário no mesmo momento. Porém, é uma conta simples, né? Eu preciso mesmo que os jogadores leves que não tenham tanta característica de marcação, eles ajudem no processo defensivo, né? Tem uma conta muito simples que a gente faz e eu externo para os atletas, e quando acontece isso, invariavelmente você aumenta muito a sua potencial de vitória. É que meus jogadores de ataque, né, ponta esquerda, direita, meu centroavante e o meia, eles têm que contribuir com um percentual, né, de 25%, 30% das ações defensivas dentro do campo do adversário, né? Quando a gente consegue fazer isso, né, você se aproxima muito mais de vencer, né, porque você retoma a bola do adversário numa zona perigosa, o adversário se abrindo, né? Eu tenho certeza, né, olhando o jogo, depois quando eu enxergar o scout da partida, eu tenho certeza que vai bater esse percentual, né? O que não aconteceu nos jogos que nós tivemos até agora, contra o Mirassol, contra o Novo Hamburgo, que nós empatamos, e especialmente no Clássico não aconteceu. E olhando assim da beira do campo, eu tenho a nítida sensação que isso voltou a acontecer novamente. Se voltou, encontramos o ponto certo. Ô Roger, até sobre essas contribuições que você está falando, a questão que envolve o Campaz, hoje é um jogador que pareceu, pelo menos olhando, né, do campo, estava um pouco mais solto, um jogador que não tinha tanto que cumprir uma questão tática, marcação. Isso é uma coisa que ele não está conseguindo fazer, ou de fato ele estava com essa liberdade? Ele se libertou algumas vezes no campo. Na verdade, a gente alternou entre um tripé, né, e o gatilho de pressão era justamente o Campaz saindo da linha para pressionar zagueiro, né, assim, que alguns momentos ele ficava à frente da linha e a gente acabava defendendo em 2 linhas de 4, né, mas essas engrenagens precisam ser melhor ajustadas, porque quando eu saio de um tripé e rodo meus outros 2 médios, se o meu terceiro médio, que é o meu meia, não volta para a linha, eu preciso fazer um ajuste no tripé o mais rápido possível. No começo do jogo, com essa flutuação do Campaz que nos gera benefícios, também gera algumas dúvidas, né? Principalmente do lado do Bitelo, porque se é ele de um lado e o Bitelo do outro, o Vila centralizado, quando ele passa para o lado do Bitelo, em alguns momentos o Vila não vai ser mais o primeiro, daqui a pouco o Vila vai ser o terceiro jogador de meio. Esse equilíbrio que a gente tem que encontrar para que essa variação de posicionamento não gere problema na hora de defender, né? Mas ele teve solto para jogar, sim, a liberdade de ele poder se aproximar da área e se aproximar de jogadores que também têm o trato com a bola bom, mas não defensivamente. Eu tenho certeza, como os números vão comprovar, né, que o fato dele participar ativamente do processo defensivo, ou seja, encurtando rápido para fazer o adversário acelerar um passe, ou seja, fechando um corredor e jogando a bola para um jogador mais forte para marcar, né, foi importante e ajudou ele a manter-se concentrado, né? Porque quando eu falo sempre que o jogador, quando ele se mantém concentrado no processo defensivo, ele vai estar muito ativo e concentrado na hora de atacar, né? E isso começa lá na frente. Roger, você vinha demonstrando até então um certo receio de colocar muitos garotos juntos no time, até disse que os jovens têm que ser a esperança e não a solução. Hoje você colocou Bitelo, Gabriel Silva e Elias juntos. O que te fez crer que eles estavam prontos e como fazer para, num Grenal, por exemplo, esses garotos não sentirem o fardo de repente, ser uma solução? Isso é algo que você vai levar em conta? Não, eles não estão prontos ainda. Eles não estão prontos, eles vão oscilar muito, né? Mas esse processo de eu colocar os jogadores jovens, passar eles muitas vezes nos jogadores, na frente de jogadores mais experientes, é um processo de um equilíbrio muito grande, né? Porque, como disse, os jovens são nossa esperança, né? Mas a gente tem que manter o jogador mais experiente, né, também extremamente motivado,
né? Quando o apelo externo é pelo jogador mais jovem, e nós que 30 anos militando no futebol sabemos que são os mais velhos que mantêm esse suporte para os atletas quando eles oscilarem, né? A responsabilidade da gestão do grupo é manter os mais experientes motivados também e com o desejo de poder contribuir nesse processo, né? E também parte do controle do gestor do vestiário, né? Alternar esses momentos, né? Sabendo que os jovens vão nos dar muitas coisas boas, né? Mas até a idade de 22, 23 anos nós vamos oscilar muito, né? Eu tive muito na minha vida jogadores muito importantes que me foram suporte, mas e eles não têm grande número de vestiário, porque hoje a gente tem 60% de jogadores mais velhos, mas algumas lideranças são importantes. E o jovem tem que escutar também, né? Tem que entender o processo que eles estão. Então eles não estão prontos, mas o que me fez crer colocá-los em campo hoje é o que eles fizeram. Né? A tua pergunta vai na direção do jogo mais pesado. Às vezes a gente pensa no jogo mais pesado, colocar os jogadores mais experientes, mas essa mescla ali, colocando a juventude, talvez seja o ideal, né? O equilíbrio ideal. Roger, terminada essa primeira fase do Campeonato Gaúcho, o que o time, o grupo apresentou de resultado, de rendimento, dá para projetar, o quanto dá para projetar no objetivo maior da temporada, que é a Série B, e fazer esse trampolim para a Série A em 2023? É difícil fazer projeções, né? Imaginando uma competição que tu não sabe qual é o nível que ela vai se apresentar. A gente tem muito a evoluir. Eu acho que a gente tem margem para evoluir, né? Eu acho que em alguns momentos, sobretudo nesse primeiro jogo, no primeiro jogo e nesse último jogo, e alguns momentos dentro dos outros jogos, se mostrou uma equipe que pode projetar, fazer uma grande campanha de acesso à primeira divisão novamente. Porém, em outros mostrou algumas fragilidades que nos mostra que precisamos evoluir e até mesmo buscar reforços para aumentar, inclusive, o nível de qualidade do treino. Quando tu aumenta o nível de qualidade do treino, de exigência de intensidade dos treinos, aumenta, por consequência, a evolução dos atletas. Então, não dá para traçar até onde a gente pode chegar. O certo é que a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E para isso tem um caminho muito longo ainda. Vamos pensar agora só nessa próxima fase do estadual, e acreditar que vai haver uma evolução a partir daí. Roger, o time fez 2 boas partidas, né, na Arena, que foi a vitória contra o São Luís, e hoje uma vitória difícil, que teve o Ipiranga, uma equipe competitiva, né? O time venceu e venceu bem hoje. E nas 2 partidas você teve Vila Sante e o Bitelo. É uma tendência agora a continuidade desses dois na equipe, e na última coletiva depois também na derrota do Grenal, você disse que o Bitelo é o único jogador que você vê com a característica dessa função. Isso também te preocupa, para partidas decisivas ter um jogador só nessa condição? O Bitelo é um segundo homem, né? Que chega na frente, que tem destreza para jogar atrás das costas dos volantes e não só receber essa bola, mas conseguir dar sequência na jogada. Talvez nós tenhamos um outro, o Friso, que é um segundo homem, né? Que ele já rodou emprestado, está de novo no clube, um jogador com essas características também, canhoto. A tendência eu penso que é essa sim, né? Porém o Vila a gente já talvez não vai ter em função de convocação para a seleção, né? E já é um outro problema. Agora, quando eu cheguei aqui, eu tomei o cuidado de ligar para o Arce, que eu havia enfrentado o Vila pela Libertadores com o Fluminense, e o Vila joga com dois médios lado a lado, e cada um deles saindo para fazer apoio ao ataque pelo seu lado da bola, e o outro centralizando como 5. E o Arce disse: Roger, o Vila gosta de jogar tendo controle do meio, observando o jogo de trás da linha da bola, né? E faz uma leitura muito boa, ele vai te ajudar como um 5. E foi onde eu vi jogar, né? De fato, para mim, assim como no jogo contra o São Luís,
né? E hoje ele também fez um grande jogo ali, controlando o meio defensivamente e com um bom início de jogada de trás. É uma tendência, sim, mas como eu disse, eu optei por outras formações em outros momentos, por buscar um equilíbrio entre tomar a bola e jogar, né? E talvez a gente tenha encontrado esse ponto. Já visualizando a questão do Grenal, Roger, queria que tu atualizasse a gente do Ferreira e do Diego Souza, se podem ficar à disposição já para esse primeiro jogo da semifinal, e o que esses dois jogadores podem adicionar ainda mais nesse teu time? O Diego foi, até onde eu fui me passado, foi um grau leve, né? E agora a gente vai depender da evolução do atleta, né? O Ferreira vem trabalhando já. Né, queria poder trazê-lo um pouquinho para esse jogo, para colocá-lo em campo, mas conversando com o atleta, entendemos que vale a pena, ao invés de termos minutos em campo, ele pegar mais confiança no dia a dia, no trabalho, né, como vem acontecendo. Hoje pela manhã teve um trabalho forte, eu sei que ele participa bem, e são dois jogadores que são referência, né? Referência técnica do time, referência de experiência, no caso do Diego, no vitória pessoal do Ferreira, né? Isso eleva muito as nossas alternativas, né? Dentro do campo e a partir do banco, à medida que eles estão em campo, e outros passam a ser alternativas. Roger, você chegou no momento da temporada em que os jogos se acabam ficando muito próximos uns dos outros, lesões, suspensões, convocações, agora como o caso do Vila. Mas tem essa semana toda para trabalhar, e depois daquele baque que foi a derrota no Beira-Rio, como você mesmo citou, né? O grupo é muitos meninos. Como trabalhar essa semana para, além da questão técnica, tática, chegar bem também na questão de emocional, para que os jogadores tenham as melhores condições para enfrentar um jogo, não entrar muito pilhado, também às vezes não entrar muito para baixo? Como é que se enfrenta esse jogo? Esse tipo de jogo, eu me preocupo muito mais em jogos que tem um peso diferente em função da camisa, da tradição, né, do que propriamente no clássico. Né? Os clássicos, os atletas, eles estão com seu nível de motivação muito alto já. E a gente tem que cuidar para não passar do tom. Nesses jogos eu digo que nós temos que estar envolvidos emocionalmente com o jogo, porém lúcido para tomar as melhores decisões para a partida coletivamente. Então, ao mesmo tempo, o desejo eu tenho tido muito cuidado nesses dias aí para não encher muito de informação, né, nos jogadores, né, na forma, no planejamento como a gente quer atuar, né, porque por vezes o mais é menos. Mas essa semana a ideia é que a gente consiga, né, fazer esses ajustes dentro do que a gente encaixou para esse jogo, e funcionou bem, dando motivação, dando intensidade no treino, mas também tentando tirar um pouco o peso, né, não do jogo, mas o peso da responsabilidade, entendendo que é muito menos obrigação e muito mais desejo de entrar num clássico como esse. Obrigado, Roger. Boa noite.